Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho quais são os riscos que você, descendente de italiano, corre quando vai fazer o teu pedido de reconhecimento de cidadania italiana. Então, fica comigo até o final. E aí, descendente de italiano, você quer saber se você corre risco efetivamente ao fazer o pedido de reconhecimento da tua cidadania italiana, correto? E aqui você vai falar assim, não, Marta, mas ao fazer o pedido eu não quero correr nenhum tipo de risco. Eu compreendo bem esse sentimento, né? Porque reconhecer a cidadania italiana, mexer com uma dupla cidadania envolve, como eu sempre digo, sonhos, investimento, expectativa, principalmente mudança de vida para muitas pessoas, né? É algo muito sério e ninguém quer saber de riscos, todo mundo quer saber de fazer o pedido e de ter a certeza, né, de ele ser efetivamente efetivado. Porém, é importante aqui ressaltar, ter uma linha de transparência na comunicação e assim eu faço quando eu interajo com descendentes, pessoas que entram em contato comigo para análise do processo, para dúvidas, para uma consultoria personalizada ou para fazer o processo aqui via judicial ou até mesmo quando era presencial, na época que eu atendia no formato presencial. Ponto de partida não é querer colocar o cliente para dentro, fechar contrato, é literalmente ter transparência nas informações e para que o cliente, na verdade, tenha uma coparticipação, né? Tenha consciência de exatamente quais são as fases e como funciona. Quando se trata de cidadania italiana, fazer um processo, aqui a gente vai falar literalmente no via judicial, né? A gente pode dizer que é diferente de contratar um advogado para fazer um processo trabalhista, sei lá, um processo criminal, processos onde que dependem, inclusive, né, de muitas provas, de testemunhas, depoimentos, da realidade toda do cenário, se é favorável ou não. Então, são muitas vertentes dentro de um processo que tem que ser trabalhado para resultar uma sentença positiva. No caso de uma cidadania italiana, reconhecimento da cidadania italiana significa que, por lei, já está na legislação italiana, que todo filho de italiano, né, todo descendente de italiano é italiano desde o nascimento. Abre-se parênteses, a partir do momento, logicamente, que toda a documentação esteja correta, comprovada, conforme regras, conforme circular K28. Então, não adianta, por exemplo, falar assim, eu sou descendente de italiano, mas nasceu lá na região de Trento, né, da antiga Áustria, etc., que é um impedimento, que não pode, aí tem um impedimento. Ah, eu sou filho de italiano, mas quem... filho natural... E o italiano não reconheceu, o descendente não reconheceu o filho no nascimento, não tinha casamento, enfim, quando existem impedimentos ou quando existem divergências grotescas, que pode, logicamente, se um processo seguir assim, independente das esferas, você vai apresentar esse processo de forma incorreta, com impedimento ou erros não sensíveis no consulado, ele vai recusar. Então, qual é o risco que você tem? Você tem um risco de ficar na fila do consulado anos, né? Um filho ficar lá 8, 10, 12 anos na fila do consulado e obter uma recusa por conta de impedimentos ou por conta de erros. E às vezes no consulado, inclusive por questão de divergências suaves, como eu já mencionei em outros vídeos, né? De um cliente meu que no consulado de Brasília, na embaixada, o processo dele estava perfeito, né? Ele esperou anos, a família, porque estava omitindo o nome do comune na certidão, tá? De casamento do italiano, né? Ele nasceu lá no Comune X de Veneza, Itália, não estava mencionando Veneza, Itália, mas o processo perfeito, enfim, sem nada que comprometesse ou divergências de nome, etc, sobrenome, e ainda assim, não só esse, como mais alguns outros detalhes assim, absurdo, referindo-se ao cônjuge, que nada faz parte com a linha reta de descendência, o consulado, depois de estar em mãos de 3, 4 meses com os documentos originais, depois de ele ter esperado lá anos na fila, mandou uma carta, uma A4, né, enfim, um relatório mencionando tudo que ele deveria arrumar em 30 dias, senão a fila, o pedido seria cancelado, ou seja, ele não teve como retificar em 30 dias, era materialmente impossível. Então, isso é um risco
risco que ele correu, tanto ele ocorreu isso que ele foi para o judicial. Outro exemplo, um outro cliente meu que mora nos Estados Unidos, é já americano, que veio para o judicial também. Por quê? Porque o consulado italiano nos Estados Unidos exigiu todas as certidões de óbito de todos na linha de descendência dos cônjuges, quando na verdade, enfim, nem pede essa documentação. Essa documentação, o óbito de todos os cônjuges não tem nada a ver com a prova, né, da linha de descendência, quando na verdade não teve, ninguém ficou viúvo e casou de novo, enfim, né, o consulado pediu documentos a mais, não exigidos, literalmente para dificultar. Como o requerente não tinha acesso, não encontrou uma das certidões de óbito, o que ele fez? Ele não teve alternativa que tentar ir para o judicial. Então, são riscos que acontecem dentro do consulado. Quando a gente fala de comune, existe o risco também. Quantas pessoas não vêm fazer sozinho e aí chega aqui porque estudaram, porque viram, porque se informaram, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Quantas pessoas não vêm com profissional e tiveram dissabores, problemas, assessorias que sumiram, problemas no comune, ou seja, oficiais de comune, muitos que não sabem fazer o processo. Isso eu afirmo para você, porque teve comunes que a gente teve que mostrar como fazia o processo, né? Tem comunes que diz que para fazer o processo de reconhecimento iuris sanguíneos, o requerente tem que ir na prefeitura, né? Esse foi o último caso, de dias, assim, ridículo. Então, assim, tem oficiais de comune que diz que o menor para estar no processo tem que estar presente aqui. Tem oficiais de comune que diz que para fazer o processo aqui precisa do permesso de sojourno. Então, assim, existe N questões que são solicitadas no comune, muitas vezes por falta de conhecimento do oficial e muitas vezes porque o oficial não quer fazer e dificulta em tudo, um S e um Z, e isso dá recusa do processo. Porém, o requerente teve que vir, ou pagar assessoria, ou logicamente a assessoria tem um papel de minimizar a assessoria, não dá cidadania para ninguém, né? A gente sempre fica à mercê do profissional do órgão público. O requerente veio, pagou passagem aérea e investiu, além do nervoso, do estresse, do tempo. Então, existe risco sim, né? Como existe também a questão no judicial, que por mais que apresentemos um processo, vamos dizer, coerente, sólido, logicamente, sem divergência, sem erros de data, né, com sobrenome ok, enfim, todas as coisas que sejam relevantes para o processo estejam lá toda mastigadinha, ok, seja por questão de excesso de prazo contra o consulado, ou seja, por linha materna, quando apresentamos esse processo no via judicial, temos um histórico muito positivo, não nós aqui, somente o nosso escritório, o cenário, enfim, o segmento, né? Tem um histórico positivo de sentença, com sentenças positivas, mas isso não dá para bater no peito, nem a Marta, nenhuma assessoria, nenhum advogado, dizer, não, é 100% garantido, porque depende lá da canetada de uma pessoa física, de um ser humano, de um juiz, de um órgão público, né? Então, garantir prazo e garantir a sentença não tem como. Então, é algo que, repito, diferente de um processo trabalhista onde devemos ter uma defesa, onde devemos ter testemunha, depoimento, provas e blá, 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 quando é algo que já na própria legislação a base diz que comprovou os documentos estão certos, então assim não tem muito que chover no molhado, porém não dá para ter no 100% da certeza do resultado. Então acontece de poucos ou não, alguns casos sim, o juiz pegar, dependendo do juiz, pegar pelo em ovo, considerando que precedentemente o histórico era muito positivo em Roma, já era um entendimento consolidado, os juízes já eram aptos, já aceitavam com naturalidade esse fluxo de reconhecimento. Agora, indo um pouquinho para cada tribunal, significa que pode nos favorecer talvez no prazo, né? Porém, no prazo de audiência e tudo, num fluxo menor, porém depende daquele juiz. Se é um juiz, lógico, um juiz claramente tem conhecimento, porque está na respectiva vara, não é que o pedido do processo está sendo feito na vara trabalhista, um processo de imigração, enfim. Porém, o juiz vai começar agora a ter contato com a matéria de reconhecimento de cidadania italiana, porque sempre foi concentrado em Roma, tá? Então eu falo aqui com uma linguagem bem simples para que seja entendido. E depende muito do juiz.
de querer, é da pessoa, assim como muitos oficiais de comune, muitos falam, nossa, os italianos foram para o Brasil, é justo que os descendentes tenham direito de reconhecimento, foram em época de guerra, foram recebidos, e tem muitos que têm preconceito, não gostam, que esses brasileiros querem vir aqui reconhecer a cidadania italiana, não sabem nem falar a língua, não vão ficar aqui, então já parte, é uma coisa intrínseca daquele valor de não concordar. Então, se ele já tem esse valor dentro dele, na hora que ele vai analisar o processo, tudo que ele puder recusar, ele vai se pegar. A mesma coisa, lógico que o juiz tem que ir em base à lei, né? E se você entrega um processo quanto mais correto e estruturado, melhor. Mas se quiser pegar uma vírgula para dificultar, também pode, né? Então, é importante que o requerente entenda. É descendente de italiano? Não basta só ser descendente. Tem que ter um processo elegível, tem que estar tudo ok, né? Depois tem que fazer o pedido em uma dessas 3 esferas. Qual é mais oportuno, qual é melhor, em base ao perfil de cada um, ao tempo. Que aí pode esperar muito, não gasta nada. Gasta 300 euros, espera e fica na fila do consulado. Quer que seja muito, muito rápido, 6 a 8 meses, né? Que a prazo por lei é 6 meses, tem que ter residência aqui na Itália, fazer tudo aqui na Itália, esperar o processo aqui na Itália e identificar um comune que queira e saiba fazer. Ponto. Quer fazer, mas não pode vir para a Itália, não tem agenda, não pode ficar aqui, ou não quer pagar passagem, se manter aqui, enfim, e etc., e correr todo o estresse aqui, qual é a outra opção? À distância, o advogado faz o pedido no tribunal, né? E o prazo não é absurdo como o consulado, pode variar aí, é 12, 24 meses, a gente fala aproximadamente no tribunal, para ser depois transcrito no comune, porém, né, então tem aí mais vantagens, porém também não se sabe, nenhuma das 3 esferas, literalmente, qual vai ser, né? Então, a tendência é que devido ao histórico, devido ao que é positivo. Porém, existe em cada uma desses 3 lugares as experiências negativas, pessoas que infelizmente tiveram aí de sabor e tiveram respostas negativas, tá? Então é importante ter essa consciência. Ou faz em uma dessas 3 opções, ok? Sabendo e consciente disso, ou não, simplesmente não reconhece o processo de cidadania italiana, não reconhece, não tem um reconhecimento e não segue aí com a cidadania, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, clica aí deixa uma avaliaçãozinha aí, clica no positivo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mas principalmente, se você tem interesse, fala, Marta, eu preciso tô perdida, não sei por onde começar, eu quero uma consultoria personalizada do meu caso. Então, você pode ter o serviço de consultoria, o valor é muito acessível, a gente bate um papo aí, faz uma videochamada ou uma telefonada de aproximadamente 50 minutos, 1 hora, tá? Ou você pode, literalmente, já mandar analisar o teu processo em base ao que você tem, com passo a passo para montá-lo, a gente oferece esse serviço, isso a gente falando da fase 1. E depois falar, bom, agora eu vou decidir onde eu vou fazer meu pedido. E se você fala assim, Marta, eu quero fazer no judicial, aí na Itália, a gente também oferece esse serviço, tá? Então, tem várias opções para você. Se você quer fazer treinamento, TCI, para aprender a fazer seu processo sozinho e não ter que pagar a Marta, a Maria, o João, demais profissionais, temos o treinamento TCI, como temos o treinamento para você que quer trabalhar com a cidadania italiana, tá? Tudo isso estruturado e todas essas vertentes com depoimento aí de clientes, de aluno, né? Com muita seriedade e até agora com o meu índice de sucesso de 100%, tá bom? Então, eu espero ter te ajudado, fique comigo e veja demais vídeos.